Deu-me parte em sua herança, deu-me parte em sua herança. roupa nova, vinho e pão, roupa nova, vinho e pão. Pois havia um lugar para mim, pois havia um lugar para em seu coração, em seu coração. Os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, são os braços de Jesus, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz. Queria estar partilhando com vocês uma palavra. E essa palavra, ela nasceu de um diálogo entre a minha mãe e a minha avó, né? Eu tenho ainda os avós maternos, né, vivos. E eu achei assim uma oportunidade da gente partilhar a palavra através das palavras da minha avó, né? Minha avó, alagoana, né? Uma alagoana de 1,50 m, ela é pequenininha, desse tamanho. 1,60 m, não sei, eu sou ruim de medida, né? Mas ela é baixinha, pequenininha assim, alagoana, né? 83 anos, graças a Deus, muita lucidez, né? Um amor de pessoa assim, batia na gente quando a gente era criança, né? Meu irmão, quando a gente foi para a fazenda onde ela morava, meu irmão pegou uma varinha e chegou num ninho de galinha, quebrou todos os ovos assim, da galinha batendo assim, ela catou a vara, deu uma surra no meu irmão, bateu em mim quando eu quebrei uma louça dela lá, que lá devia valer uma fortuna, né? Devia vir de gerações. Eu dei conta de quebrar um negócio na cristaleira dela, ela sempre lembra disso. E a minha avó e minha mãe, essa senhora de 83 anos, a minha avó teve 16 filhos. 16, desse tamanhozinho, imagina se fosse maior, né? Ela teve 16 filhos, um dos filhos morreu ainda criança e o restante estão assim, todos vivos, né? Se formaram, alguns são engenheiros, outros são agrônomos, né? E desses 15 filhos que estão vivos, uma bênção assim os meus tios, né? E minha mãe, ela apresentou para minha avó um livro de Santa Mônica, né? Santa Mônica é nada mais, nada menos do que a mãe de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi um dos grandes doutores assim da Igreja Católica, né? Um homem de uma sabedoria tremenda, né? O padre Guabiraba sempre cita ele aqui. E a gente sempre tem um ditado que a gente costuma dizer, né? Que a gente pelo menos ouve, né? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, né? E é verdade mesmo, né? Por trás de grandes homens existem sempre grandes mulheres. E Santa Mônica foi uma grande mulher. E minha avó, ela leu este livro e ela disse uma frase que eu achei aquilo interessante. Ela falou assim: se eu tivesse conhecido esse livro antes, eu teria sido uma mãe melhor. Gente, olha que coisa, uma mulher de 83 anos criou assim, né, 16 filhos, um morreu ainda criança, né? Mas assim, deu conta de criar os 15 filhos e falar esta frase, né? Se eu tivesse conhecido este livro antes, né, eu teria sido uma mãe melhor. E, gente, aquilo de uma certa forma chamou a minha atenção, né? E minha avó, ela foi uma boa mãe, mas é bom quando a gente, como ser humano, a gente pensa assim, né? Eu poderia ter sido melhor, não, eu posso ser melhor, né? Ainda a gente está com a idade um pouco mais, né, retroativo, a gente está um pouquinho mais novo, mas ainda a gente pode dizer assim, eu ainda posso ser melhor. Gente, a essência de nós estarmos aqui hoje é a gente poder acreditar que nós podemos ser melhores, não é verdade? Melhor esposa, né? Não ser, né, melhor do que, né? Mas melhor para o outro, né? Não é melhor do que o esposo, né? Não é melhor do que a esposa, né? Você ser melhor
para as pessoas. E minha avó disse isso. E, gente, o meu coração, de uma certa forma, ele ficou feliz pelo fato de nós termos um conhecimento que muitas dessas pessoas, né, antigas, não tiveram a oportunidade de ter. Você já parou para pensar que você está vivendo um tempo na igreja, um tempo de conhecimento, que muitas pessoas gostariam de ter vivido, de ter conhecido? Pessoas seriam até melhores se tivessem vivido e conhecido o que você conhece. Você já parou para pensar? Você já parou para dar valor, gente, na palavra, na missa, né? Nos padres que a gente tem hoje, nos grupos de oração, né? Há tanta coisa na TV, tanta coisa boa, né? Canção nova, tanta coisa boa que nós hoje temos a oportunidade de conhecer e que aquelas pessoas não tiveram. Você já parou para agradecer ou parou para pensar na oportunidade que o Espírito Santo tem nos dado, né? E eu fico doido com algumas pessoas. Você conhece algumas pessoas que não vêm à igreja e são pessoas boníssimas, pessoas assim de um amor, assim de um carisma. Você olha e fala assim, gente, imagina se esta pessoa, né, conhecesse o que eu conheço, né? E dá até um pouco de raiva, né? Fala assim, puxa vida, né? Eu conheço tanto e não sou igual a esta pessoa, né? Você já parou para pensar? Já teve a oportunidade de conhecer pessoas assim? Pessoas, gente, de um carisma, de um amor, elas nem conhecem, nem vêm na igreja, né? Aí você olha e fala assim, puxa vida, eu que conheço Jesus não consigo ser nem metade desta pessoa. Eu conheço pessoas assim, né? E eu falo que a gente devia matar essas pessoas essas pessoas é só para envergonhar o nosso cristianismo, né? E meditando um pouquinho nesta oportunidade, gente, que a gente tem, né? Jesus, ele disse, na verdade, Jesus, ele captou isso e disse isso para os discípulos, né? Eu queria que você pegasse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Mateus no capítulo 13, acha aí o capítulo 13. No versículo 16 em diante. Amém? Todos acharam? Mateus no capítulo 13, versículo 16. Jesus, se você ler antes, ele fala aqui a parábola do semeador, né? E ele vai falando das maravilhas do reino de Deus. E os discípulos, eles ficam encucados. Por que Jesus falava em parábolas, né? Ele vai explicando, né? No versículo 15, né? E no versículo 16 ele fala assim: mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e ditosos os vossos olhos, os vossos ouvidos porque ouvem. Presta atenção aqui um pouquinho. Quanto a vós, bem-aventurados, né? Gente, o que é ser um bem-aventurado? Eu vou mudar um pouquinho o sentido da palavra. Imagina que o Marinho, tem que ser o Marinho falar, né? Porque se eu falar, de repente vocês não acreditam, não dão muito crédito, né? Mas imagina que o Marinho, no final do grupo, você espera que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. No final do grupo ele fala assim, gente, na semana que vem, vocês venham preparados, porque nós iremos fazer uma aventura. O que você pensa? Se eu falar isso, vocês não levam a sério, mas o Marinho, vocês levam um pouco mais a sério. Gente, vocês venham preparados que na semana que vem, nós iremos fazer uma aventura aqui no grupo. O que você imagina? Já vou vir de short, tênis, né? Provavelmente a gente vai sair correndo em volta da igreja, né? A gente vai montar no ônibus. Quando você pensa em aventura, o que você pensa? Aventura. O que você pensa aí? O que você pensa quando você pensa em aventura? Aventura, nós vamos fazer uma aventura semana que vem aqui, cachoeira, né? Andar no barro, correr, né? Sei lá, aventura. Quando você pensa numa aventura, pelo menos na minha cabeça, quando se pensa assim, a gente vai fazer uma aventura, né? Eu penso nessas coisas, né? E imagina que Jesus, ele quis dizer, e na aventura,
Eu sei que dá para você imaginar, mas imagina que a gente vai fazer uma trilha, né? O que tem no meio da trilha, né? Tem alegria, tem adrenalina, não tem? Mas tem também, pode correr o risco de você cair, de você se machucar, não é verdade? Quem já foi nesses lugares aí, balneário, né? Eu fui uma vez em Bonito, e a gente atravessando a mata, uma menina começou a gritar. Essa menina é minha ex-namorada, né? Eu ia falar menina porque está gravando, vai cajando. Mas já vou falar logo, né? Minha ex-namorada pisou, a gente não sabe no que, num marimbondo, numa tarturando. Essa menina começou a gritar, mas gritar, entendeu? Então assim, no meio da aventura, né? A gente estava no meio das cachoeiras, passeando com toda aquela turma, né? A gente não estava sozinho, toda aquela turma, né? Bom que fica bem claro isso, né? Eu não estava sozinho no meio do mato com ela, mas toda aquela turma, né? E aí ela pisou, então assim, no meio da aventura tem alegria, né? Não é verdade? A gente foi numa cachoeira, a maior cachoeira, né, do estado, né, chama Véu da Noiva, né? Se não descobriram outro, mas até então era a maior cachoeira. Então no meio dessa cachoeira, né, a gente fez raft, né? Quem que gosta de raft aí, né? Eu vou aqui de vez em quando, né? Hoje eu estou um pouco pobre, mas quando eu era mais rico, eu ia aqui em Brotas, né? Em Brotas tem um rio aqui, o rio Jacaré-Pepira, alguma coisa assim, e tem um raft lá, né? Que você monta naquele bote inflável e você vai, né? Descendo, aquela aventura. E no meio daquela aventura você pode tanto se machucar quanto você pode se divertir, né? Gente, quando Jesus ele diz bem-aventurados, ele fala justamente desta nossa vida, que existe alegrias, não tem alegria na nossa vida, mas não tem machucados também. E Jesus ele diz bem-aventurados, né? Então, bem-aventurado é aquele que passou por aquela aventura da vida bem e conseguiu vencer. É isso que ele quis dizer. E ele diz aqui, ó, bem-aventurados, né? Deixa eu achar de novo aqui. Opa. 16. Quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, de todos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Gente, olha que felicidade, olha que graça nós vivemos, né? Gente, nós estamos vivendo tempos de que reis como o rei Davi, reis como o rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já existiu, eles desejavam ter ouvido as palavras de Jesus, a unção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo falar as revelações de Deus, né? E não puderam contemplar. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. E gente, nós somos felizes, amém? Amém, meu irmão? Nós somos felizes porque nós tivemos a graça de estar vivendo tudo que Deus tem manifestado no nosso meio. Então, eu te peço neste momento, para que você coloque a mão no teu coração, porque gente, o Marinho falou algo muito interessante. Às vezes a gente escuta, a gente bate palma, né? A gente canta, mas a gente vai perdendo a sensibilidade de experimentar aquilo que Deus tem nos dado, a oportunidade de hoje mesmo, de hoje, né? Eu quero que você feche seus olhos e que você possa neste momento saborear aquilo que nós contemplamos hoje. Meu irmão, o Marinho ministrou, a gente ministrou agora há pouco aqui, de que os braços de Deus estão estendidos, estão abertos. No Antigo Testamento, no tempo desses reis aqui que Jesus falava, desses profetas, eles conheciam um Deus guerreiro, um Deus distante, e Jesus veio revelar esta verdade que eles queriam ter ouvido e experimentado. Existe, sempre existiu, um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que ama. E nós podemos aplicar este conhecimento, Amém? Você sentiu, meu irmão? Você pode experimentar, você pode aquietar teu coração. A gente estava com um clima um pouquinho quente, ligou o ar-condicionado, né? O Rodrigo intercedeu. Ligou o ar, foi ficando mais gostoso, não foi? Gente, a paz de Deus, o amor de Deus, ele precisa, gente, ser experimentado.
de uma forma que a gente possa falar assim, puxa vida, hoje eu não escutei apenas, eu experimentei o amor de Deus e senti que eu sou amado. E tem um salmo, antes de pegar este salmo, eu queria falar mais um pouquinho sobre este conhecimento mesmo, né? A alegria de nós conhecermos, né? Conhecermos Deus, conhecermos o seu amor. E aquilo tocou muito o meu coração, gente, sinceramente, né? A gente olha uma pessoa igual a minha avó, com 82 anos, desculpa, né? A gente pensa que não há um vazio no coração da pessoa, a gente pensa que a pessoa já se realizou por completo, né? Mas o coração humano, gente, até o último suspiro, vai suspirar por essa experiência de amor de Deus. E aquilo que a minha avó falou, que seja uma profecia para nós, né? Se eu conhecesse, eu teria sido uma pessoa diferente. Gente, você tem conhecimento, você tem conhecido, entendeu? O que Jesus está falando é que muitos profetas desejavam ter conhecido o que nós conhecemos, gente. Você entendeu? O Espírito Santo habita no nosso coração. Gente, olha que coisa tremenda. Você pode não acreditar, você pode querer não tomar posse disso, mas o Espírito Santo, o próprio Deus, habita no meu e no teu coração, né? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Que bom saber que Deus habita no meu coração. Amém? Deus habita. E deixa eu já pegar o salmo. É um salmo conhecido, Salmo 138. Você conhece também, eu quero que você pegue ele aí. Salmo 138. Ele vem com o título Onisciência Divina, né? O conhecimento de Deus. Salmo 138, amém? Gente, que coisa interessante, o primeiro conhecimento é nós conhecermos a Deus, amém? Nós conhecermos o seu amor, as suas revelações, né? E aqui vai falar do conhecimento que Deus tem de nós, né? Eu tenho uma história, eu não sei se ela é verídica, né? Venérica, né? Mas conta-se que no começo, quando surgiu os carros, né? Um homem comprou um carro e o carro dele enguiçou, né? E ele mexia neste carro e não conseguia, né? Não conseguia resolver o problema. Aí disse que parou um homem. O homem perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele falou: rapaz, esse carro aqui, né? Estou tentando arrumar ele, não vai, não consigo. Aí disse que o homem pegou e falou assim para ele: deixa eu mexer nele, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Diz que o homem foi direto no problema. Diz que mexeu ali, rapidamente o carro pegou, né? Aí disse que o cara, admirado, falou assim: rapaz, que bênção, né? Como que você tem um conhecimento tal? Como que você chama, né? Agradeceu ele. Não perguntei seu nome, como que você chama? O homem disse assim: eu me chamo Henry Ford. Ou seja, o homem que havia criado o carro, né? E gente, olha que maravilha, né? A Bíblia diz que Deus, ele nos conhece, amém? Deus, ele nos conhece, ele sabe, né? O que se passa no nosso coração, o que nos faz felizes, ele sabe, ele conhece. E aqui fala do conhecimento que Deus tem de nós, né? E Davi escreveu muito bem este salmo, ele diz assim: Senhor, vós me prescrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. Veja bem, eu quero que você leia este salmo, você mesmo falando para Deus, entendeu? Eu não quero que você leia de qualquer jeito. Imagina você, né, falando para o próprio Deus. Primeiro você teve este conhecimento, você conheceu a Deus, né, o seu amor, a sua graça, e você reconhece que este Deus te conhece. Tem uma canção que eu gosto muito, né? Ela diz assim: te conheço, meu filho, te conheço e nada tens que esconder de mim. Te conheço, filho querido, te conheço e nada tenho contra ti, porque te amo. É o próprio Deus dizendo, né? E aqui no Salmo 138, de novo, né, lá do comecinho: Senhor, vós me prescrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe
penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Gente, olha que bênção, né? O salmista, ele ficou tão admirado, gente, que ele falou assim, ó, conhecimento assim me ultrapassa, né? Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. É tão sublime que não posso atingi-lo. Gente, o conhecimento que Deus tem de nós, o salmista, ele teve essa experiência tão tremenda. Gente, eu gosto muito de lembrar no começo da minha caminhada, né? Como é gostoso a gente ser conhecido, né? A Bíblia diz que Deus, ele te conhece pelo nome. Você pensa que isso não é nada, né? Mas Deus, gente, ele te conhece pelo nome. Ele não fala assim, você aí do meio aí da multidão. Não, ele conhece o teu nome. E eu gosto de lembrar no começo da minha caminhada, há 16 anos atrás, Digão, né? Digão tem mais ou menos essa idade de caminhada também, né? Na verdade, na GSE que a gente começou, pelo menos eu assim, né? E eu me lembro que eu não conhecia o Marinho, não conhecia a tia Dirce, a Denise, são os 3 que começaram a Associação GSE, né? E eu comecei o seminário e não conhecia, né? E quando, pela primeira vez, eles chamavam o nome da gente, a gente ficava todo, né? Nossa, o Marinho sabe meu nome! Nossa, Denise, Digão, a Denise chamou pelo meu nome. Gente, é tão gostoso você não ser chamado assim no meio da multidão como qualquer outra pessoa. E quando a pessoa falava o nosso nome, a tia Dirce, o Marinho, a gente ficava todo feliz. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém te chamar pelo nome, você, nossa, né? Ela sabe que eu existo, né? Quando você está apaixonado, né, por alguém, né, a pessoa fala seu nome, você fica, né? E, gente, Deus, ele nos chama pelo nome, gente, não é... A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome, e um conhecimento desse maravilhoso tem que ultrapassar, né? A gente, é algo que vai além do nosso conhecimento, né? Deus nos ama e nos chama pelo nome, e aqui diz, continuando aqui, né? Para onde irei longe de vosso espírito? Para onde fugir apartado do vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vós encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, e ainda vossa mão que lá me levará, e vossa destra me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se for a luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós, e a noite vos é transparente, como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós, gente, olha que bênção, um dos poucos lugares que a Bíblia diz que Deus colocou a mão dele, né? Um dos poucos lugares que fala que Deus colocou a mão, né? Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe, sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Amém? Deus me fez de um modo maravilhoso. Dá para me sentir feio assim ou não? Não, não dá, gente, não dá. Sinceramente não, né? Gente, eu sou uma obra maravilhosa de Deus. Gente, obra maravilhosa, entendeu? Você é uma obra maravilhosa de Deus. E conhecendo este Deus e sendo conhecido por Ele, nós somos felizes de viver este tempo e nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. É esta mensagem que esta palavra veio trazer hoje para mim e para você. Gente, que bênção, né? Que bênção quando pessoas falam palavras assim. Você acredita nisso ou não? Você está acreditando nisso ou não? Você só está com sono aí? Dá um sono, né? Você está acreditando, meu irmão, nisso? Gente, que bênção. Eu sou uma pessoa que eu sou meio besta para acreditar em palavras. Gente, pensa num cara que ama conselho, sou eu, né? Eu ando de moto mais de 1.000 quilômetros por mês. Mais de 1.000 quilômetros eu ando por mês aqui dentro da cidade, nas rodovias e tal, né? Eu sei que eu tenho que ter cuidado de moto, né? Mas, gente, que benção quando meu pai fala assim, filho,
toma cuidado com essa moto. Gente, eu falo assim, bom, né, eu sei que eu tenho que ter cuidado, mas meu pai falou para eu ter cuidado. Sabe numa pessoa que pega a palavra? Se alguém fala assim, Ricardo, a Bíblia diz que você é uma obra maravilhosa de Deus, você fala, yes, eu sou mesmo, você entendeu? Eu tomo posse. Que bênção, gente, quando existem pessoas que deixam palavras assim para nós e a gente toma posse, né? Só que tristeza quando pessoas deixam palavras ruins e a gente toma posse. É mais fácil nós tomarmos posse de palavras ruins, na verdade, do que de palavras boas. Teve um padre que esses dias, ele contou a história do pai dele, alcoólatra. E gente, olha só como tudo tem um princípio. Presta atenção nisso aqui, que você pode identificar muita coisa agora na tua vida, né? E deixar com que nesta noite o Espírito Santo cure o teu coração, né? Um padre esses dias, ele contou, e minha mãe estava lá, né, na missa. Ele falou assim, o pai dele morreu no alcoolismo, né, um alcoolismo terrível, né? E sabe como começou o alcoolismo do pai dele? Diz que o pai dele tinha uma égua, um cavalo, né? E aquele cavalo, um dia ele deu de marcha ré, né? Porque cavalo também dá marcha ré também, né? Aquele cavalo deu de marcha ré e amassou o carro de um homem muito rico. Diz que aquele homem acabou com o pai do padre, né? Mas falou um monte, mas jogou ele no chão, acabou. Gente, vocês acreditam que as palavras daquele homem, né, entrou no coração do pai daquele padre a tal ponto que aquele pai se tornou um alcoólatra e morreu no alcoolismo? Aquele homem tomou aquela palavra para ele, aquela pessoa se sentiu tão para baixo, né, tão diminuída, que ela se tornou alcoólatra e viveu todo um alcoolismo, trouxe tanta tristeza e amargura para a família. Mas gente, quem conhece aquele homem, quem não conhece, acha que o cara é sem vergonha, que o cara é um bebum. Mas gente, por trás da vida de um alcoólatra, de um drogado, gente, pode ter tanta história, a gente julga, né? Há tanta história, e gente, a Bíblia fala que Deus nos... Por isso que é maravilhoso como Deus nos acolhe, né? Acolhe o pobre, acolhe, né, o amargurado, o depressivo, porque Ele sabe que por trás daquela história, daquela vida, existe uma história. Por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele nos conhece. Presta atenção, gente. Deus nos conhece. Amém? Ele conhece teu coração. Ele sabe da tua história. Ele conhece. E conhecendo você, conhecendo aquilo que te faz feliz, conhecendo os caminhos de cura, Ele quer nesta noite aproveitar esta oportunidade, se você der esta oportunidade para Ele, curar o teu coração pela unção do Espírito Santo. Gente, eu fui muito curado assim, né? Quando eu falo de complexo, o Marinho, ele é mais bonito assim, né? Mas quando na semana passada, ele brincou, né? Que ele falava com o padre Léo, falar que tinha dó de gente feia, né? Mas quando eu escuto essas coisas assim, gente, eu sei o que é, porque eu tinha esse complexo mesmo, né? Eu tinha esse complexo. Sei que não mudou muita coisa por fora, mas por dentro, gente, por dentro eu tô bonitão, você entendeu? Por dentro, sabe, um amor de Deus, sabe? E gente, eu fui muito curado por Deus, muito, muito, muito mesmo, né? Quem olha para a mulher que eu tenho, fala, não é possível, né, que ele teve coragem. Gente, eu tive, porque eu fui muito amado por Deus, sabe, aquele amor assim de você ter confiança, sabe, olhar para você e falar assim, gente, eu sou amado por Deus, tenho algo a oferecer, né, amor, carinho, né, companheirismo, eu tenho algo para dar, né, e diante dessas coisas, sabendo que Deus nos conhece, que Deus nos ama, eu quero que você coloque o teu coração diante de Deus. Eu quero que o Marinho pegue o violão, e a gente vai cantar essa música mesmo, tá, Marinho? Senhor, eu sei que Tu me sondas, né? Não perca a oportunidade, eu quero que você feche seus olhos agora, relaxe, onde você estiver aí, mas abra teu coração, né? Feche os olhos, mas abra teu coração. E eu sei, meu irmão, que no primeiro momento, talvez você possa conhecer tão pouco de Deus, mas é tão gostoso você começar a reconhecer o quanto Deus te conhece. Eu me lembro de uma palavra que uma pessoa disse para mim, e gente, aquilo foi uma cura tão grande para o meu coração. Eu fiz uma brincadeira uma vez no meio de amigos, e eu exagerei, eu reconheci que eu exagerei, pedi perdão para algumas pessoas. A mãe da Rafa, quem conhece a Rafa é namorada do Eigle, e a mãe da Rafa, ali na escada da catedral, eu estava
As pessoas haviam já me perdoado, mas eu tinha uma culpa no meu coração. E a mãe da Rafa chegou em mim e falou: filho, isso que você fez foi uma arte. Ela falou desse jeito: isso que você fez foi muito bacana. E gente, eu sabia do meu erro, mas sabe quando você é acolhido no amor? Sabe quando você só precisa ser amado? E aquela mulher foi um instrumento tão grande de cura para mim. Sou tão grato. E eu sei que talvez hoje, meu irmão, você só precisa ser acolhido e amado. No meio do teu pecado, no meio das trevas, no meio do fracasso, no meio da tristeza, meu irmão, há um coração que te acolhe e te ama. E se você quiser, nesta noite você vai sair daqui transformado, amado, curado. Receba, meu irmão, pelo conhecimento da unção do Espírito Santo, que conhece o teu coração. Receba, acolhe, porque muitos reis e profetas desejaram ouvir o que você está ouvindo agora, conhecer o que você está conhecendo e não conheceram. Minha avó declarava que se ela tivesse conhecido um grupo de oração assim, palavras assim, ela teria sido uma mãe diferente, uma esposa diferente. Ah, meu irmão, quanta oportunidade há aqui nesta noite. Então se entrega ao conhecimento de Deus, ao amor de Deus pela tua vida, pela tua preciosa vida. Se você tem pensado em tirar a tua vida, meu irmão, escuta esta palavra. Se você tem pensado no suicídio, porque você está tão sozinho, se sentindo só, você é uma obra extraordinária de Deus, uma vida preciosa e amada.